Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a WEG, pessoal, uma empresa bastante falada pelo mercado. E neste vídeo vamos citar aí se a WEG ainda segue uma oportunidade no médio a longo prazo. Até porque a WEG foi uma das ações que entregou o maior retorno para os acionistas na Bolsa Brasileira. Se colocarmos aqui a WEG nos últimos 20 anos, ela acabou entregando um retorno de 8.400%, tá? Então foi um retorno muito bom que a empresa proporcionou aos seus acionistas. Então, realmente é uma empresa que foi uma fábrica aí de milionários e bilionários no Brasil. E vamos analisar se a empresa ainda segue barata e com boas perspectivas para os próximos anos, tá? Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal. Estamos com uma meta de dobrar o número de inscritos aqui no canal, pessoal. Ou seja, uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal. Então, não se esqueçam de se inscreverem, compartilharem esse vídeo, deixarem o like, ativarem o sininho para receber todas as notificações, vídeos novos aqui do canal e também deixarem sugestões aí nos comentários, tá? E pessoal, muito importante que vocês se inscrevam e que a gente atinja essa meta, tá? Então compartilhe aí com seus familiares, porque quanto mais esse canal crescer, mais eu posso ajudar vocês aí a atingir a liberdade financeira, tá? Bom, pessoal, então começando aqui, pessoal, primeiramente eu não detenho a WEG no meu portfólio. Hoje eu estou apenas com duas ações aqui na carteira, Banco do Brasil e BR Partners, tá? Analisando a WEG em primeira mão, o perfil corporativo da empresa é uma empresa bem sólida, tá? A WEG ela foi fundada em 1961 e é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, atuando principalmente no setor de bens de capital, com soluções em máquinas elétricas, tá? Ou seja, automação e tintas e diversos setores aí de infraestrutura, ou seja, atua na parte de siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, mineração e entre outros. No caso, a receita da empresa realmente é muito diversificada, tá? Fora que a WEG, ela possui presença de 52,9% no mercado internacional, ou seja, é aquela empresa que acaba se beneficiando de um dólar mais alto, porque ela não tem as operações, né, apenas atreladas no mercado doméstico. É uma empresa que também atua aí, né, em questões fora do Brasil, ou seja, fora do nosso mercado. Por isso que a WEG ela acabou crescendo muito, porque o crescimento não foi exclusivamente no mercado brasileiro. Ela também detém aí, no caso, partes da sua receita atrelada em mercados no exterior, tá? Bom, pessoal, partindo então aqui para a análise de resultados da WEG, realmente é uma empresa bem redonda, tá? Nesse trimestre veio com um crescimento de 15,7% no seu EBITDA, 37,4% de ROIC, tá? Então, uma empresa que tem gerado muito valor ao acionista e um crescimento de 13,5% na receita líquida. Perceba que esse aumento do retorno sobre o capital investido se deve principalmente devido ao seu crescimento do resultado operacional e também o crescimento aí do capital investido da empresa, porque ela tem tido muitos resultados em suas operações, tá? O desempenho das áreas de negócios no mercado interno houve um crescimento bem expressivo de 9,3% para a parte de eletroeletrônicos, teve um crescimento de 9,4% na parte de distribuição, geração e transmissão, isso representa 41% do lucro da empresa, e motores comerciais e tintas e vernizes também houve um crescimento, tá? E no mercado externo seguiu na mesma linha, mas perceba que grande parte do lucro da WEG vem advindo da parte de energia e da parte de equipamentos eletroeletrônicos, tá? O EBITDA da empresa, consequentemente, também obteve um crescimento bem expressivo, tá? E a WEG, ela projeta manter investimentos saudáveis para os próximos anos, tanto no Brasil quanto no exterior, tá? Bom, então vejam que os resultados seguem em linha. E se olharmos aqui o crescimento de lucro da WEG, pessoal, realmente foi bem expressivo. Por isso que a empresa obteve toda essa alta nas ações, tá? Perceba que a WEG nos últimos 10 anos gerou um valor de 1000%, então realmente bem acima do Ibovespa, bem acima dos outros índices de mercado, índices de small caps e FIX e o próprio CDI. Por quê? Porque o lucro da empresa, pessoal, foi de uma forma crescente. Vejam, além da diversificação da receita, olhem só esse gráfico de lucros da WEG. Desde 2014, a empresa foi crescendo anualmente os seus lucros a uma taxa bem expressiva, tá?
Para que a gente encontre essa taxa anual composta do crescimento dos lucros da WEG, muito simples vocês fazerem esse cálculo. Basta pegar o lucro final, que é de 6,02, e dividir aqui pelo lucro inicial da empresa, que foi de 962 milhões, tá? Colocamos o igual menos 1 vezes 100, a WEG ela cresceu a uma taxa de basicamente 99% aí ao ano, tá? Então, realmente, o lucro da empresa foi muito expressivo. Então, podem observar aí que a WEG obteve todo um crescimento, tá? E aí, vocês também podem fazer aqui uma outra conta, tá? Ou vocês podem colocar aqui o lucro total, 6,02 bilhões, né? Ou seja, vamos colocar aqui 6, vamos colocar o número cheio, tá? Porque facilita aqui a nossa análise. Não vou tentar arredondar aqui. Dividido por 962 milhões aqui da empresa, nós temos então, né, se a gente pegar resultado final dividido por inicial, multiplicar por 100, a empresa cresceu 625% o seu lucro líquido. O que se a gente aplicar a taxa anual composta, tá? Se a gente colocar aqui então 1, né, mais quanto que a empresa cresceu, é 625% ao ano, tá? Então vamos colocar aqui 625%, só um instantinho aqui, e vamos descobrir a taxa anual composta equivalente. Então, qual que é o prazo que a WEG cresceu esse lucro? Ela cresceu durante 10 anos, tá? Então vamos colocar 1 sobre 10, né? Menos 1 aqui, nós temos um crescimento de 21,91% ao ano. Então, pessoal, equívoco meu, tá? Peço desculpas aqui para vocês, porque a calculadora acabou quantificando esse resultado errado. Por isso que eu gosto de aplicar a taxa mensal equivalente, né, a taxa anual, no Excel, que nós temos um combo de fórmulas muito melhores para realizar essa análise. Então, peço perdão aqui para vocês de ter errado na calculadora. Corrigindo esse erro, a empresa reportou um resultado de 21,91% ao ano. Então, realmente foi um crescimento bem expressivo nos lucros da empresa, tá? Hoje, a WEG não é uma empresa muito barata em termos de múltiplos, tá? Por quê? Porque hoje a empresa está cotada a um múltiplo de 39 vezes lucro, mas é justificável pelo crescimento que a empresa tem apresentado ao longo do tempo. Muitas pessoas podem se questionar o porquê que a WEG paga baixos dividendos. Pessoal, não é que a WEG paga um yield baixo, é porque como o mercado paga múltiplos muito altos na empresa, consequentemente isso aqui acaba fazendo com que a WEG tenha um lucro líquido muito, ou seja, um dividend yield muito abaixo de sua média, tá? Perceba aqui, ó, que o payout da WEG é bom, de 53%, ela paga até 50% do lucro, então é muito bom essa distribuição. Mas por o PL da empresa ser muito alto, então isso aqui gera um yield baixo. Basta vocês usarem o inverso aqui do PL, né? Temos aqui que se a empresa pagasse 100% de payout, tínhamos 2% de yield. Então, multiplicado por 50%, nós temos um yield aqui de 1,2%, muito similar a esse yield. Então, pessoal, por isso que eu, Pablo, basicamente não gosto de ações caras. Por quê? Porque mesmo que a empresa detenha um payout satisfatório, perceba que o payout da WEG fica até superior das empresas da minha carteira, como o Banco do Brasil. O Banco do Brasil paga 45% e a WEG paga 50%, tá? E aí perceba pela WEG ser muito cara para ter múltiplos muito altos, consequentemente aqui o dividend yield fica baixo. Claro, acionistas que detêm a empresa a períodos muito anteriores, assim como a WEG já chegou a ser mais barata em 2015, 2014, pode ter um yield muito melhor, tá? Então tudo vai depender aí do momento de compra. Mas pessoal, o mercado sempre vai pagar mais caro por essas empresas que não apresentam falha no seu lucro, porque realmente o lucro da WEG foi bem exponencial. Portanto, é uma empresa que segue com uma margem boa, um ROI muito bom de 30%, tá? Crescimento de lucros ainda continua expressivo, mesmo sendo uma empresa já bem madura. Hoje a WEG detém um valor de mercado total de basicamente aqui 228 bilhões de valor de mercado. E a WEG antigamente era uma small cap, então foi uma small cap com sucesso que gerou muito valor para o acionista, tá? Resumindo, pessoal, eu não compraria a WEG hoje porque acho a empresa cara. Mesmo que seja uma empresa boa, o mercado ele tende a penalizar ações caras. Como assim? Significa que a WEG vai cair? Depende. Por exemplo, se os lucros continuarem crescendo nessa taxa, muito difícil do mercado bater na cotação, mesmo o PL estando alto. Só que aí mora uma outra questão, pessoal. A WEG ela tem um lucro bem linear. Imagina se um ano, de repente, por alguma ocasião, não estou afirmando que isso vai ocorrer, de repente o lucro da WEG despenca para 4 bilhões, seja uma crise no mercado interno,
ou uma crise no mercado externo, consequentemente o mercado vai acabar castigando a empresa na cotação. Esse é o risco de comprar ações com múltiplos muito altos. Por quê? Porque você comprar ações baratas te protege justamente, né, de ter uma queda do lucro. Hoje, se Banco do Brasil despencar o lucro, eu estou protegido, porque eu estou pagando muito barato pela empresa, tá? Então, nós temos margem para errar. Enquanto empresas caras, você não tem essa margem. Se a empresa, de repente, cair o lucro, você pode sofrer um dano no curto prazo bem expressivo com a desvalorização das ações. Fora que a preços elevados, você não terá um yield bom, que alimenta a sua duration, que é o período do investimento que te retorna na forma de dividendos. Então, além de ter uma baixa renda passiva, você pode ter esse risco de queda nas ações. Você tem que ficar cruzando os dedos para que a empresa continue sempre reportando resultados expressivos, tá? Então você fica à mercê um pouco da sorte. E no mercado não é bom você ficar à mercê da sorte, porque, pessoal, o mercado castiga ações caras. Ainda mais no mercado emergente como o Brasil, que não perdoa. Se o mercado perceber uma queda de resultados na empresa, ele vai, obviamente, sim castigar na cotação. Não estou afirmando que isso vai acontecer, portanto, nada é garantia aqui, né, de sucesso em renda variável, por isso que a gente tenta aí manusear pagando o mais barato possível por uma empresa, tá? Mesmo assim, VEG, uma excelente empresa, e tem crescido o seu lucro, o mercado segue bem otimista. Eu diria que se VEG hoje estivesse ali nos 36, 35 reais, para mim já começaria a fazer sentido, porque já ficaria a um preço baixo. Porque hoje para a VEG ficar barata, basta ter um múltiplo de 20 vezes, não vou ter um yield tão alto na empresa, mas, né, a VEG é aquela empresa que não é tanto para dividendos, é mais ali para crescimento ao longo do tempo, né? Então vai depender do preço. Mas nesses preços, pessoal, eu fico de fora. Acho que o mercado está com extremo otimismo, né? Mesmo que a empresa seja boa, de repente o mercado pode sim ter uma correção. Então, basicamente, eu fico de fora pela VEG por conta do seu preço alto e múltiplos bem elevados na empresa, tá? De qualquer forma, se a gente colocar aqui a taxa anual composta de rentabilidade que a VEG entregou ao longo do tempo, a VEG, perceba que ela entregou um retorno via lucro líquido de 21,91% ao ano. Isso aqui não é segredo para ninguém. Mas vamos perceber que a VEG, ao longo aí de muitos anos, desde o Plano Real, a VEG proporcionou um resultado de 8.415%, tá? Isso reinvestindo o provento. Então perceba que para uma empresa, mesmo não pagando bons proventos tão altos, já por ser uma ação bem precificada, perceba que ainda assim o dividendo foi uma variável muito importante ao retorno para o acionista, tá? Porque a empresa, sem dividendos, entregou 4.400% e com dividendos o dobro disso. Então perceba que no longo prazo, até mesmo empresas que não pagam tantos dividendos, ainda assim geram um resultado bem expressivo, tá? Vamos então colocar aqui, pessoal, mais, né? 8.015%, tá? 8.000 aqui e 15% foi o retorno que a VEG entregou nos últimos 20 anos, dividido, vamos ver aqui o período, né, que a empresa, estamos aqui no ano de 2024, e essa análise está pegando o ano de 2004, logo são 20 anos no tempo, tá? Então é um tempo bem considerável, portanto passou de qualquer forma. Vamos colocar o retorno aqui composto da empresa, tá? A VEG entregou um retorno de 24,58% ao ano durante 20 anos. Por isso que ela obteve todo esse retorno, tá? Agora, se a gente colocar aqui nos últimos 10 anos, tá? Vamos diminuir um pouco o prazo. Nos últimos 10 anos ela entregou 1.000%. Logo, vamos mudar aqui a taxa equivalente. Vamos colocar aqui 1.000% de retorno, tá? Que a VEG entregou nos últimos 10 anos e sobre 10. Consequentemente, a empresa entregou nos últimos 10 anos 27,10% ao ano, tá? Logo, foi uma empresa muito, muito boa, pessoal. Realmente que o retorno da VEG foi excepcional. Portanto, é aquilo que eu falo, tá? É uma empresa que fica muito nos holofotes no mercado, muito bem precificada, por isso que basicamente eu fico de fora, tá? Vejam que o Banco do Brasil, ó, deu até um retorno superior ao da VEG, tá? Nos últimos 16 anos, o banco entregou 34% ao ano. Então, quem comprou o Banco do Brasil também ficou milionário, a depender do capital investido. É porque, pessoal, o que acontece é o seguinte, o mercado, ele pega algumas ações e acaba falando muito delas, tá? Ainda mais por ser uma empresa privada, de alta reputação, né? Práticas ESG totalmente muito bem feitas, o mercado acaba jogando essa empresa como se fosse mil maravilhas, tá? Realmente a VEG é uma excelente empresa. Portanto, temos empresas também excelentes, como o caso da Unipar, o caso do Banco do Brasil, que entregaram retornos até superior ao da VEG. Perceba que o Banco do Brasil nos últimos anos, se a gente pegar aqui em cotações,
e entregou um retorno de 9.800%, superior ao da WEG. Como que o mercado não fala muito sobre isso? Porque é uma empresa estatal, né? Tem o risco ali de ingerência política, então empresas que ficam longe dos holofotes do mercado pode ser sim uma oportunidade para o investidor que quer acumular ações ao longo do tempo. De qualquer forma, se colocarmos aqui VEG3, né, sobre as perspectivas dos analistas, vamos colocar aqui as ações da VEG no Microsoft Start Money, que é um site que eu utilizo bastante para ver as projeções dos analistas para a empresa, tá? Perceba que os analistas veem um upside ainda de 32% na VEG, tá? No caso aqui, recomendação de compra, a média é 1,61% e alguns estão com recomendação de venda, tá? Prevendo uma queda de 28% nas ações. Então, os analistas estão aqui bastante discutindo muito sobre os pontos da VEG, tá? De qualquer forma, o JP Morgan segue com preço-alvo de R$ 64. O JP Morgan é um banco de investimento bem influente aqui no Brasil, tá? Ele pode sim manipular o preço das ações porque ele tem um impacto de relevância no mercado. Porém, pessoal, quem vai ditar o preço de uma ação no médio e longo prazo é o resultado. A curto prazo, Ibovespa, fluxo de capital estrangeiro, taxa Selic, cenário interno, déficit orçamentário do governo pode sim definir o rumo de uma empresa no curto prazo. Porém, a longo prazo, olhando 5, 6, 7 anos, quem vai definir o aumento do valor de mercado da empresa são os resultados. Porque crescimento de resultados, o mercado tende a pagar mais caro por essa empresa. Queda nos lucros, o mercado tende a pagar mais barato. Veja aqui exemplos. VEG tem crescido, enquanto se a gente pegar aqui a Rani3, que é uma empresa que no curto prazo tem sofrido com a queda no seu lucro líquido, tá? Perceba que é uma empresa que tem reportado uma queda bem expressiva nas ações. Isso por quê? Porque o lucro líquido da empresa não para de cair. Se a gente pegar aqui o gráfico de cotação versus o lucro, olha só, lucro caindo, cotação também caindo. Então, pessoal, é uma lei simples, tá? Lucro cai, cotação cai, lucro sobe, cotação sobe, porque é uma lógica de valor de mercado e quanto que a companhia proporciona de resultados. Sua tarefa como investidor é olhar e observar se tem anomalias de mercado, ou seja, se tem aqueles casos em que tem dois cenários, ou a empresa subiu muito o lucro líquido e as cotações, o valor de mercado ainda não acompanhou na mesma proporção, ou se a empresa teve queda no seu lucro, porém as ações caíram um patamar muito mais expressivo, tá? Que também pode morar como oportunidade, como por exemplo aqui o Bradesco, tá? Que é um banco que tem sofrido muito com a atividade de crédito desde os problemas lá no caso da Americanas e dos seus clientes, tá? Que ficaram com uma insolvência bem expressiva aqui no banco, tá? Peço desculpas aqui pela lentidão do investidor 10, pessoal, tá? Mas se vocês olharem aqui o gráfico de lucro versus cotações aqui do Bradesco, tá? Se a gente observar aqui, ó, perceba que o Bradesco teve uma queda bem expressiva no seu lucro líquido, tá? Observem aqui, ó, o Bradesco teve uma queda de 21 bilhões para 3 bilhões, mas as cotações caíram um patamar bem superior ao do lucro. O mercado já projeta crescimento de lucros, fora que as ações podem sim estar baratas. Então, vocês estão vendo que tem vários cenários a se analisar, né? O Banco do Brasil, no caso, se encaixa no cenário que eu falei antes, tá? Das ações não terem acompanhado esse crescimento do robusto dos lucros, tá? Então, cabe você, investidor, olhar essas boas empresas e ver se está num cenário oportuno. Resumindo, VEG, não estou comprando e não pretendo me posicionar nesse patamar de preço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixarem o like e deixarem sugestões aqui no canal, porque ajuda muito que eu possa trazer conteúdos aqui de valor, tá? E fico muito feliz aqui com vocês, porque o canal está tomando uma atração muito boa, tá? Os vídeos estão atingindo mais visualizações, estou tendo uma quantidade de likes maior, tá? O canal já tem crescido, voltado pelo menos a crescer, porque ficamos aí estagnados durante um bom tempo aqui no canal, que infelizmente a concorrência aumentou muito aqui no YouTube para canais de investimento, tá? Consequentemente, o meu canal acabou ficando aí um pouco de lado. Mas vamos tomar força aí nesse canal, pessoal. Vamos aí 2.000 inscritos, tá? Quanto mais esse canal crescer, melhor, porque todos juntos aí podemos agregar um valor muito, muito bom aqui, né? Tanto para vocês, para mim o canal crescendo ajuda muito, mas principalmente para vocês que vão se beneficiar de um conteúdo de qualidade aqui, tá? Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Fique com Deus e até um próximo vídeo, pessoal.